Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Assim está escrito: Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O texto que vamos meditar nesta oportunidade, e vamos falar aqui sobre 4 elementos do evangelho completo. Esse texto que o apóstolo Paulo escreveu àqueles irmãos que estavam na cidade de Tessalônica, depois de ter passado por ali, ter anunciado a palavra, haver várias conversões, as pessoas foram estabelecidos em igreja e deram continuidade ao seu trabalho. E quando terminou o tempo do apóstolo Paulo, porque ele era como que um enviado, apóstolo é aquele que vai, lança as bases, o fundamento da obra de Deus, deixa o trabalho estabelecido e depois ele segue o seu caminho para outras cidades, para outras localidades, para fazer o mesmo trabalho, começar do zero novamente, anunciando a palavra de Deus. Se encontrar um grupo de irmãos, vão se unir, vão se juntar e vão dar seguimento à obra. Se não tiver ninguém, é preciso começar anunciando a palavra de Deus, e então o próprio Deus se encarregará de confirmar a sua palavra e manifestar o seu poder. Isto seguindo a ordem de Jesus. A ordem de Jesus, ela foi bem clara, ela não deixa dúvida nenhuma. O Senhor Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Foi isso que Jesus disse. A única coisa que Jesus mandou fazer foi isto: ide e pregai o evangelho. Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho genuíno. Evangelho completo. Evangelho poderoso. Porque evangelho, a palavra significa boas novas, boas notícias, notícias que alegram, que encorajam, que animam, que libertam as pessoas que estão aprisionadas. Então foi isto o que Jesus mandou fazer. Mas as pessoas, eles fazem tantas coisas, como que sendo mandados ou ordenados por Jesus para fazer, e não pregam o evangelho. E quando o fazem, fazem-o de tal maneira que não se avalia aquele evangelho que está sendo pregado, dada a fraqueza e a diluição com que ele é anunciado. E foi exatamente o que Jesus pediu para pregar o evangelho. Unicamente isso. Nada além disso.
Todo o trabalho sequente à pregação do evangelho era um trabalho sequente que o Espírito Santo daria continuidade na vida dos que iam achegando-se ao Senhor. Quando Jesus libertou Saulo na estrada de Damasco, não tinha ninguém que pudesse falar com ele. Ele era um homem muito bruto, no seu zelo, na ignorância. Ele não dava ouvido aos cristãos. O intento dele era acabar com os cristãos, era matá-los, aqueles que encontrasse. E no pensamento dele, ele estava fazendo isto como se fosse um trabalho para Deus. Ele estava tirando aquele povo, e isto, para ele, era algo que Deus ia se agradar. E que foi totalmente contrário. Jesus o encontrou em Damasco, o próprio Jesus apresentou-se a ele e disse para ele: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E quando ele diz: quem é, Senhor? Diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E quando ele entendeu que era Jesus, disse a Jesus: Senhor, que queres que eu te faça? Jesus então disse: entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então, foi esta a orientação que Jesus deu a Saulo, lá no caminho de Damasco. E a ação de Jesus na vida de Saulo foi tão profunda, foi tão verdadeira, que ele se converteu. Ele foi convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. E de perseguidor agora, ele passou a ser o proclamador do Evangelho. E Deus, então, utilizando-se dele, levou-o para vários lugares, cidades e nações, para que ele pudesse, então, pregar o Evangelho. E aqui em Tessalônica, que era já quando eles estavam entrando para o lado da Europa, que inicialmente ele queria ir para outro lugar, achava que era por ali, mas ele nunca foi incisivo, ou seja, decidido a fazer o que pensava fazer. Mas ele decidia algo e contava com a direção e a confirmação do Senhor. E para aquelas cidades o Senhor não confirmou. E à noite ele teve uma visão e Deus então confirmou no coração dele que aquela era a direção para ele seguir. Então ele foi em direção à Macedônia, a Filipos, e por ali ele entrou nas cidades da Europa, que hoje são os países lá da Europa. E ele então foi ali anunciando o Evangelho. E nesta cidade de Tessalônica, a maneira como Deus usou o apóstolo para pregar o Evangelho foi uma maneira linda, maravilhosa, proveitosa, e que nós podemos observar a vivência dele, o exemplo dele que ficou aqui registrado e os resultados daquele evangelho que ele pregava naquela oportunidade. Nós vamos observar e trazer isso para os nossos dias e ver o que é que estamos fazendo. E se não estamos tendo o resultado necessário, por que que isto acontece? Onde é que precisamos melhorar? O que é que está faltando à pregação do Evangelho nos dias de hoje para ele trazer resultados e trazer glória ao nome do Senhor e libertação à vida das pessoas? Porque hoje está difícil de reconhecer entre o cristão e o não cristão, porque está tudo igual. Parece que não tem mudança, não tem nenhuma diferença, e isto acontece porque faltou na propagação, na pregação do Evangelho, faltou alguma coisa necessária e essencial para que aquelas vidas, ao vir a Cristo, tivesse conhecimento e tivesse sido trabalhado pelo Espírito Santo para então estar na condição de ser reconhecido como alguém que serve a Jesus e que obedece à sua palavra. Paulo deu mostras na sua própria vida. Ele disse
Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal deles. Então ele considerou-se como alguém que era o principal pecador e, mesmo assim, com a manifestação da graça e a operação do Espírito Santo, ele foi salvo por Cristo Jesus. E dali por diante, tinha o plano de Deus na vida dele e ele tornou-se um propagador do Evangelho. Proclamava o Evangelho. E olha que não foi com facilidades, não. Não foi com portas abertas, não. Houve portas que Deus abriu com verdade, mas houve lugares que foi com sofrimento, com perseguição, com ameaça, com prisões, com afrontas, com tantas situações que, à luz dos nossos dias, muitos já teriam desistido e virado as costas. Mas ele era persistente porque ele tinha convicção para o qual Deus o tinha chamado e o que era que Deus esperava dele. E por conta disso, então, ele enfrentou todas estas situações, mas não desanimou, não voltou atrás, não deixou de pregar o Evangelho, continuou pregando e continuou anunciando e contemplando a operação de Deus na vida daqueles que ouviam a palavra do Senhor. E aqui no versículo 5, nós encontramos logo de início aqui 4 elementos do Evangelho completo, que vamos falar e depois vamos ver o resultado disto. O que foi que aconteceu após estes elementos que foram colocados juntos para o bem comum. Então, nós observamos aqui no versículo 5, ele diz, porque o nosso Evangelho. Ele não dizia, o Evangelho é meu. Ele diz, o nosso, quer dizer, o Evangelho que todos nós temos o dever de pregar. E que Evangelho é esse nosso? É o Evangelho de Jesus Cristo. E Evangelho de Jesus Cristo não é falar de João, não é falar de Pedro, não é falar de Maria, não é falar de Antônio, não é falar de José, não é falar de mim, não é falar da minha família. Não, isso não é evangelho. Isso é a história da caronchinha, que as pessoas ficam contando e ocupando o tempo e a preciosidade das pessoas para contar coisas que não devem, não edificam e não trazem nada e não estão de acordo com a palavra de Deus. O que Jesus mandou pregar foi evangelho. Evangelho é para falar de libertação, é para falar de salvação, é para falar de perdão, é para falar do amor de Deus, é para falar do sacrifício de Jesus. Evangelho é isto, não é outra coisa. Evangelho não é autoajuda. Evangelho não é bajulação. Evangelho não é oferta barata. Evangelho é a essência do amor de Deus para com a humanidade. Deus amou o pecador distante, longe, sem esperança, sem certeza, e no amor de Deus, ele entregou o melhor que tinha, que foi o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo veio, cumpriu esta missão, ofereceu-se lá na cruz do Calvário como preço de resgate, redenção da nossa alma, para a libertação do pecado e a transformação da nossa vida, levando-nos de volta à presença de Deus. Este é o evangelho que precisa ser pregado. Que os homens estão no pecado, que eles estão destituídos da glória de Deus e que se continuarem neste caminho, eles vão ter como consequência a morte, porque está escrito, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando se propaga o Evangelho, se propaga libertação, perdão, transformação e vida eterna. Este é o conjunto do Evangelho que precisa ser pregado. Foi com este Evangelho que nós fomos alcançados e a nossa vida foi transformada. E continuamos servindo a Jesus por conta daquele Evangelho que entronizou na nossa vida e nós estamos por este caminho. Mas é preciso que se continue a pregar
o Evangelho de Jesus Cristo. Este é o Evangelho poderoso. É sobre este Evangelho que Paulo disse, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quando se prega o Evangelho, se prega a operação de Deus em salvar, em libertar, em redimir, em transformar, em aproximar o homem da sua presença. Então, Paulo pregava este Evangelho. Por isso que ele foi bem-sucedido. Por isso que nas pregações que Paulo fazia, ele tinha resultados que se solidificavam ao longo da vida e ele continuava o seu caminho. Ele não pregava em vão. O Evangelho de Paulo não era aquele que eu vi agora, daqui 5 minutos, não se lembra de mais nada, não. Era um Evangelho que impactava, que confrontava, que atingia as pessoas no estado em que eles estavam, mas tinha-lhes a proposta de libertação. E quem não quer ser livre? Quem não quer ser liberto? Quem não quer ser perdoado? Quem não quer ter comunhão plena com Deus? Esta é a ação do Evangelho. Mas quais são os elementos que descobrimos aqui nesta carta aos Tessalonicenses, do versículo 5? Primeiro, ele disse, o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras. Então significa, em primeiro lugar, que Evangelho é a propagação de palavras. Palavras do Evangelho, palavras do texto sagrado, da Escritura, do que foi escrito para o nosso ensino, para a libertação, para que nós possamos pregar o Evangelho. Então, se nós não temos o livro santo nas mãos, de onde aqui está os elementos, o conteúdo do Evangelho, pelo qual nós precisamos pregar às pessoas que ainda não conhecem a Jesus, nós precisamos tirar daqui. É do Evangelho, é da Escritura que vem o conhecimento destas ações de Deus e com a cooperação do Espírito Santo na nossa vida, ele vai então alicerçando a nossa vida de fé e o testemunho que vamos dar em nome do Senhor. Então ele diz, não foi somente em palavras. Isso significa que também tinha palavra. Este é o primeiro elemento. Quando se vai pregar o Evangelho, tem que se pregar a palavra. Tem que ser o Evangelho que tenha palavra, que tenha conteúdo. E o conteúdo do Evangelho é focalizado unicamente em Jesus e mais ninguém. Jesus é o Salvador. Jesus é o libertador. Jesus é a resposta de Deus para o problema do pecado da humanidade. Então, Evangelho tem que estar focalizado totalmente na pessoa de Jesus, na sua vida e na sua obra, no seu sacrifício. É ali que está fundamentado o Evangelho, que tem poder de transformar, de libertar, de regenerar, de mudar o coração das pessoas para que eles então estejam voltados a servir a Deus de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo pregava o Evangelho em palavras, mas não somente isto, porque o pregoeiro do Evangelho, o pregador do Evangelho, não é somente ele decorar um texto e falar, mas ele precisa ter a sua vida alinhado à palavra de Deus. Ele precisa ter uma vida aprovada diante de Deus. E esta vida, ela precisa ter nela evidências do resultado do Evangelho. Porque senão, como é que vamos pregar a uma pessoa se na nossa vida não há demonstração daquilo que nós estamos pregando? Ele vai ouvir as nossas palavras, vai olhar para o nosso procedimento e vai dizer, não, a coisa aí não está de acordo.
É a mesma coisa. Uma pessoa obesa querer ensinar outro sobre emagrecimento. Não vai resolver. A pessoa vai olhar para ele e vai dizer, não, mas peraí, ele está me ensinando isso, mas ele vive totalmente diferente. Ou a pessoa que é calva ensinar a pessoa a ter cabelo. Bom, como que ele ensina o outro se ele não tem? Então, as coisas não funcionam. Evangelho é a mesma coisa. Não adianta a pessoa pregar o evangelho se na vida dele estes elementos do evangelho não está contido na vida da pessoa. Então a pessoa, em primeiro lugar, tem que ter vida com Deus, vida alicerçada, vida em conformidade com a palavra de Deus. Porque quando falar, as pessoas vão ouvir, mas elas também vão ver. E elas vão ouvir e vão depois analisar com a visão o que nós falamos para ver se em nós aquilo está presente. Se não tiver, simplesmente é um tempo perdido. Não vamos ter resultado nenhum. Mas se tivermos a vida aliada à palavra de Deus, então eles vão observar, vão ouvir a palavra, vão ver o porte, o procedimento, a conduta, e eles vão entender que realmente aquilo que está sendo dito é a mais pura verdade. Então, em primeiro lugar, não foi somente em palavra, mas também este era um evangelho de poder. Era um evangelho que, quando pregado, ele atuava na vida das pessoas. Eu já me referi aqui no princípio, Paulo diz, evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, este evangelho que é pregado através da palavra, ele vem acompanhado também do poder, da operação do poder. Este poder não é gritaria. Este poder não é autoritarismo. Não. Este poder não é ameaçar as pessoas. Este poder é aquele poder que atua quando a palavra vai, porque a palavra de Deus, ela é poder. E o poder, ele tem a sua ação na vida da pessoa. Então, o evangelho pregado não era somente em palavras, mas também em poder. Havia poder naquelas palavras. Poder transformador, poder regenerador, poder libertador, poder que muda radicalmente a vida da pessoa para com Deus. Então, o primeiro elemento do evangelho completo é palavra. Segundo elemento é poder. Então, ao pregar, a demonstração de poder. Poder, aqui no sentido, é a unção, é a manifestação de Deus em confirmar aquela palavra. Mas o terceiro elemento diz aqui, e no Espírito Santo. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo, principalmente na proclamação do Evangelho. Porque quem faz a obra toda na vida do pecador é o Espírito Santo. Agora, ele utiliza-se do Evangelho, a palavra que é pregada, e pregada debaixo da unção, debaixo do poder. Então o Espírito Santo vem, leva aquela palavra ao ouvido do pecador, convence-o do pecado, da justiça e do juízo. Ele, uma vez convencido, vai gerar no coração dele fé, ele vai acreditar naquela palavra, porque é uma palavra fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E então ele vai ser convencido do pecado, de não crer em Jesus, da justiça e do juízo. Convencido disto, ele vai analisar a sua vida, que ela não está de acordo com aquele evangelho. E o que vai fazer? A pessoa vai romper com esta vida pecaminosa, entre o arrependimento, e a pessoa vai abandonar aquele caminho e vai decidir crer em Jesus e colocar a vida aos cuidados do Senhor Jesus. E então o Espírito Santo vem
e faz uma obra gloriosa naquela vida. É ele que aplica a palavra no coração das pessoas. Então, o terceiro elemento é o Espírito Santo. Então, primeiro, palavra. Segundo, poder. Terceiro, Espírito Santo. E o quarto elemento diz aqui, e em muita certeza. Quem prega o evangelho não pode pregá-lo com dúvida, não pode pregá-lo com medo, não pode pregar escondendo-se. Tem que pregar com plena certeza, está convicto daquilo que está falando. Pregar com certeza. E as pessoas entendem quando alguém está falando uma coisa com convicção, com certeza, com verdade, e sabe também quando a pessoa está em dúvida, não tem certeza do que está falando. Então, se não tem certeza, não fala. Mas aqui, o quarto elemento é a certeza, é a convicção, é a segurança que a pessoa tem naquilo que ela está proclamando, o evangelho. E isto Paulo tinha muito. Ele então não somente tinha a palavra, tinha o poder, tinha a ação do Espírito Santo e tinha a plena certeza, ou seja, a convicção daquilo que ele estava anunciando e que Deus é poderoso para salvar. Então, estes aqui são os quatro elementos. E ele disse aos irmãos de Tessalônica, e vós bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Como nós nos portamos diante de vocês, como pregadores do evangelho, anunciadores da boa nova. Nós não utilizamos o evangelho para conseguir benefícios pessoais. Nós não utilizamos o evangelho para barganhar com as pessoas. Não. O evangelho está livre de qualquer outro compartimento que não faz jus ao evangelho. Evangelho é poder de Deus, é falar de Jesus, não é atrair as pessoas a mim, não é atrair as pessoas para o que eu quero, não, é levar as pessoas a Jesus. Este é o verdadeiro evangelho. Evangelho que traz as pessoas em volta de si não é evangelho de Jesus. Isto é evangelho diluído, misturado, contaminado e corrompido. O evangelho genuíno leva as pessoas a Jesus. E lá é o lugar onde elas devem ficar. Em Jesus. Este é o resultado do evangelho. Então, estes são os quatro elementos. Então, quando o evangelho ele é pregado com palavra, com poder, com a operação do Espírito Santo e com a convicção, a certeza, este evangelho não é infrutífero. Ele vai produzir resultados. E os resultados que este evangelho produzir, eles vão permanecer. Serão resultados permanentes. Então, como Paulo fez isto, pregou nesta cidade, então ele começa agora listando os resultados. Depois que pregou a palavra, com o poder, com o Espírito Santo e com muita certeza, demonstrando diante daqueles irmãos que eles não tinham segunda intenções, eles não tinham nenhum interesse em benefício pessoal para eles, mas o foco deles era pregar e que as pessoas fossem levadas a Jesus, era este o intento. Então, eles não tinham nada de que se esconder ou temer diante do povo, porque eles estavam servindo a Deus com lealdade, com sinceridade. Ele disse, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Quem usa desse expediente são falsificadores da palavra de Deus. Quem prega o evangelho puro e simples, com poder, com o Espírito Santo e com muita certeza, este evangelho, o foco dele é levar a pessoa para Jesus. Não sendo esta a direção,
não é evangelho de Jesus. Pode ser qualquer coisa, menos evangelho de Jesus. Então, quais foram os resultados depois que eles ouviram esta palavra, esta proclamação ou a pregação? O que aconteceu depois? Então veja, no versículo 6, ele diz: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Então aqueles que vieram o evangelho, observando como era que os apóstolos serviam a Deus e proclamavam o evangelho, eles então passaram a imitá-los. Porque eles queriam servir também. Então imitar a eles e ao Senhor, para servir ao Senhor. Então era um exemplo digno de nota. Porque eles estavam olhando a vida do apóstolo, estavam vendo nele aquela transformação que ele estava pregando para os outros, e eles então seguiam o exemplo e tornaram-se imitadores. E veja, e eles receberam a palavra de Deus, não foi com facilidade, foi conforme diz aqui, em muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo. Pode ser o maior sofrimento, mas se tem ação do Espírito Santo, tem gozo, tem alegria, tem satisfação, tem conforto, tem regozijo, porque é isso que o Espírito Santo faz. Não importa o sofrimento que tenha que passar, porque evangelho é poder de Deus. Versículo 7. Eles foram imitadores do apóstolo e do Senhor Jesus, e ele diz também que eles foram exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Então, estes irmãos de Tessalônica, depois de terem sido alcançados por este evangelho completo, poderoso, com palavra, com poder, com o Espírito Santo e com muita certeza, então eles agora passaram a imitar os apóstolos e se tornaram exemplo para os demais da Macedônia e da Acaia. Por quê? Porque através deles soou a palavra. Então veja como é importante. Eles ouviram o apóstolo pregando. Eles creram naquela palavra. Ela entrou no coração deles. E agora eles passaram a se tornar também os propagadores da palavra. Eles iam pregar aquela mesma palavra. E aqueles mesmos resultados que aconteceram com o apóstolo, iria acontecer com eles também. Porque tinha ali aqueles 4 elementos: palavra, poder, Espírito Santo e muita certeza. Muita certeza. Eles se tornaram imitadores, exemplos, e agora estavam proclamando a palavra, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. Veja o que acontece. A vossa fé para com Deus se espalhou. Esse é o evangelho. Não é evangelho que se esconde. Evangelho, quando entra na pessoa, a pessoa se torna um propagador e ele expande. E a fé daquela pessoa, ela vai ganhando terreno. Ela chega em lugares que a pessoa nem imagina. Como diz aqui, em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. A fé foi longe. Onde quer que chegasse uma notícia sobre os irmãos de Tessalônica, alguém logo dizia: eles lá foram alcançados pelo evangelho e eles estão dando frutos para a glória de Deus. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Não era preciso o apóstolo chegar numa outra cidade e falar: lá em Tessalônica, os irmãos, as pessoas que aceitaram a Jesus, eles estão firmes, eles estão em obediência, eles estão servindo ao Senhor e logo eles vão pregar o evangelho. Não precisou Paulo dizer nada disso. Eles próprios, uma vez sido alcançados, transformados e tendo experimentado a certeza da salvação, o livramento, a libertação, o perdão, eles agora foram proclamar o evangelho. E as pessoas que ouviam ficavam admirados com aquilo que tinha acontecido. Então este é o evangelho completo. É o evangelho que faz diferença na vida, na família, na sociedade, no trabalho, na escola, em qualquer lugar.
O evangelho, ele causa impactos profundos na vida das pessoas que elas não conseguem ser a mesma de antes. Elas são mudadas, são transformadas, são libertas por Jesus. E no versículo 9 ele diz, porque eles mesmos, quer dizer, os irmãos de Tessalônica, agora Paulo está dizendo, eles anunciam de nós. Eles estão falando também ao nosso respeito. Qual foi a entrada que tivemos para com ele? De que maneira nós chegamos ali? Nós não chegamos com pompa, não chegamos pedindo as coisas, exigindo isso, exigindo aquilo outro, não. Não foi assim que nós chegamos lá. Nós chegamos lá, como uma linguagem popular, com a cara e a coragem. Nós chegamos lá enviados por Deus para pregar o evangelho. E foi isso que nós fizemos. E estes irmãos agora, que foram alcançados, lá na frente eles estão falando do apóstolo. Como foi que ele entrou lá? Então não tinha nada que eles tivessem vergonha quando eles estavam falando lá do procedimento deles. Porque eles eram simples, sincero, verdadeiro e não misturavam as coisas. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Então este povo deixou a idolatria, abandonou a idolatria, rompeu com aquele tipo de idolatria que eles serviam. Para quê? Para servir o Deus vivo e verdadeiro. Quem é que faz isto? É o Evangelho. É Jesus no Evangelho que liberta as pessoas. E eles foram então libertos. E diz aqui, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então o Evangelho é isto. O Evangelho tira a pessoa do pecado, do estado de condenação, de morte espiritual e futuramente eterna, traz esta pessoa a Cristo, ele é liberto, ele é perdoado, ele é transformado, ele recebe certeza de salvação, ele agora proclama o Evangelho, ele abre mão da idolatria, dos pecados cometidos, porque ele agora foi transformado, regenerado e liberto por Jesus através do Evangelho. Ele vai propagar a palavra de Deus e tem a esperança na volta do Senhor Jesus. Então é este Evangelho que tem que ser pregado. Paulo dá-nos este maravilhoso exemplo. Como é que se faz o trabalho de Deus? É pregar o Evangelho. As pessoas pregam tanta coisa, cada dia uma novidade, cada dia uma coisa diferente. E Evangelho não, Evangelho, para que pregar Evangelho? Não. E promete bênção, e promete carro, e promete apartamento, e promete saúde, e promete casamento, e promete emprego, e promete honraria aqui, honraria ali, e coisa, e por aí vai. Mas e o Evangelho? Cadê o Evangelho? Não tem. Não está pregando nada. Então essas pessoas não têm firmeza, não têm sustento, não têm libertação, não têm transformação. Então estão vivendo do mesmo jeito. E como é que vai receber as coisas se não passou pela transformação que o Evangelho opera quando a pessoa crê e o recebe a Jesus como Senhor e Salvador? Então aqui Paulo dá-nos este exemplo e que nós possamos voltar a esta prática, voltar a este padrão, a esse procedimento. O que nós temos que pregar não é nada além do Evangelho, é Evangelho. Só isso. As outras coisas vêm depois com o tempo, com a ação do Espírito Santo, que vai orientando, vai instruindo, vai mostrando, vai trazendo à luz. Mas o carro-chefe da obra de Deus é a propagação do Evangelho. Ele deve estar em primeiro lugar. E o Evangelho completo. Não é Evangelho só de palavras. Palavras que não convencem. Palavras que não adentram o coração. Palavras que não carregam em si o poder. Não. O Evangelho de Jesus é este. Você proclama ele com palavra, Deus manda o poder, vem o Espírito Santo, e ele dá a você a convicção, a certeza naquilo que você está pregando, e isto
impacta as pessoas que estão ouvindo, o Espírito de Deus tem liberdade para trabalhar e aquelas vidas se convertem a Jesus e passam a fazer parte do povo de Deus. E quando menos esperamos, eles estão também proclamando o Evangelho. Por quê? Porque foram alcançados por um Evangelho que é verdadeiro. O Evangelho que muda, que transforma, que liberta. A pessoa nunca mais é a mesma depois do impacto com o Evangelho de Jesus Cristo. E ele então é liberto e está agora alimentado com a esperança da volta de Jesus, para que ele possa estar pronto para ir ao encontro de Jesus. Então, vamos aprender com Paulo como é que se prega o Evangelho. Em primeiro lugar, tem que ter sido convertido, transformado, liberto, estar obedecendo a Jesus, não ter nada errado na vida, viver a lealdade, a fidelidade para com o Senhor, pregar o Evangelho com a vida, pregar a palavra, contar com o poder de Deus, a ação do Espírito Santo e ter plena convicção naquilo que está falando. Não pode, em momento nenhum, duvidar do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho é poder. E onde ele manifesta, ele vai abranger vidas e elas vão ser convertidas a Cristo. Este resultado é maravilhoso. As pessoas vão se tornar imitadores do Senhor Jesus, vão se tornar exemplo, a fé delas vai ser propagada, eles vão romper com as estruturas do pecado e vão esperar do céu a Jesus que nos livra da ira futura. Então sigamos por este caminho e anunciemos este Evangelho completo com estes 4 elementos aliados entre si: palavra, poder, Espírito Santo e muita certeza. Estes 4 elementos fundamentais para que haja resultados visíveis e permanentes do Evangelho para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Sigamos assim, preguemos desta forma, comparando-nos com o exemplo deste apóstolo usado por Deus, e os resultados voltarão a acontecer na nossa vida e nos nossos dias para a glória de Deus. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.